Bem-vindo ao Entre o Ser e o Fazer, um espaço para olhar a vida pela perspectiva da psicologia humanista e existencial. Eu sou André Boni, psicólogo, e aqui falamos sobre como a cultura de desempenho, o ritmo acelerado e o burnout moldam nossa forma de viver, sentir e nos relacionar. No episódio anterior, nós conversamos sobre a pressão invisível, como o cansaço deixou de ser apenas um sintoma e passou a fazer parte da nossa identidade. Falamos sobre a identidade baseada no fazer, sobre a autoexploração e como isso mexe com nossa forma de nos vermos. E hoje, vamos nos aprofundar no momento em que o corpo e a mente deixam de apenas sussurrar sinais e passam a gritar. É o burnout. Mas não apenas como um diagnóstico ou como um quadro clínico. Vamos falar sobre o burnout como um grito existencial, um não profundo à forma como estamos vivendo. Quando ouvimos a palavra burnout, a primeira imagem que vem à nossa mente é muitas vezes a definição de manuais médicos: exaustão física, emocional e mental causada por sobrecarga de trabalho. Essa definição é útil sim, porém incompleta. Porque, sob uma perspectiva humanista existencial, o burnout não é apenas um conjunto de sintomas. Ele é também um grito existencial. É o corpo e a mente juntos dizendo: assim não dá mais. Antes desse grito, quase sempre há um período de negociação. É quando o corpo envia pequenos recados que tentamos ignorar. Exemplo: você começa a acordar cansado mesmo depois de dormir 8 horas. Sente dores de cabeça frequentes que antes não tinha, percebe que se irrita com coisas simples, como um barulho ou uma pergunta repetida, fica mais difícil se concentrar em tarefas que antes eram automáticas. Só que em vez de escutar o nosso corpo e a nossa mente, a gente responde com mais esforço, mais café, mais horas de trabalho, mais compromissos, como se fosse possível vencer o cansaço com força de vontade. Vamos pensar num exemplo prático. Imagine um professor que, já esgotado, começa a perder a paciência com os alunos, algo que nunca acontecia. Ele sente dor nas costas, começa a faltar em reuniões, mas pensa: é só essa semana intensa, depois melhora. Mas a semana intensa vira um mês, depois 2, até que um dia ele acorda e percebe que não consegue sequer levantar da cama. Não por preguiça, mas porque cada parte do corpo se recusa a continuar. Ou pense em alguém que trabalha em saúde, acostumado a cuidar dos outros. Pequenas falhas de memória, esquecimento de compromisso, impaciência com pacientes, sinais que poderiam ser um pedido de pausa, mas na cultura do desempenho são vistos como fraqueza ou falta de comprometimento. E essa pessoa segue, até o corpo desligar, com um mecanismo de autoproteção. É por isso que dizemos que o burnout é mais que um diagnóstico. Ele é uma ruptura no contrato silencioso que mantemos com a vida. Aquele contrato que diz: eu aguento mais um pouco. O burnout é o corpo devolvendo o contrato rasgado e dizendo: eu não aguento mais um pouco. E para ser honesto, nunca deveria ter aguentado tanto assim. Uma das coisas mais importantes dessa conversa é perceber que o burnout não é uma traição do corpo. Ele não está falhando. Ele está, na verdade, protegendo você. Dá para pensar nisso mais ou menos como uma febre. A febre não é a doença. Ela é o corpo reagindo a algo que ameaça o seu equilíbrio, mobilizando energia para combater o que não está certo. É desconfortável, mas é um sinal de que o organismo está funcionando para se proteger. O burnout é parecido. É como se fosse uma febre existencial. Ele surge para nos forçar a parar, para impedir que continuemos num caminho que está nos adoecendo, física, emocional e até espiritualmente. Carl Rogers falava sobre a tendência atualizante, essa força interna que todo ser humano tem para buscar o que precisa para viver de forma plena e saudável. O burnout pode ser essa força se manifestando de forma extrema, o corpo dizendo basta, porque percebe que do jeito que está, não há mais espaço para crescimento ou bem-estar. Pensa em um profissional que, depois de meses ignorando sinais, acorda e percebe que não consegue mais levantar da cama. Não é fraqueza, é o corpo puxando o freio de emergência. Ou em um cuidador que sempre colocou as necessidades dos outros na frente das próprias. O colapso não é ingratidão nem egoísmo, é o corpo dizendo: se você continuar assim, vai acabar se apagando completamente.
É doloroso, é assustador, mas pode ser também um chamado para a mudança. Tal como a febre, ele nos obriga a parar e criar as condições para que possamos nos recuperar. E a partir daí, decidir se queremos continuar no mesmo caminho ou encontrar outro que nos permita viver de forma mais inteira. O burnout não mexe só com o corpo, ele mexe com quem a gente acredita ser, com a forma como nos relacionamos e com o sentido que damos à vida. No que diz respeito à identidade, se eu sou o que eu faço e de repente não consigo mais fazer aquilo, quem sou eu agora? Imagina um gerente de projetos que sempre se orgulhou de sua eficiência. Depois de um burnout, ele não consegue mais manter a mesma produtividade e começa a duvidar do próprio valor. Ou um estudante universitário que, após anos de alto desempenho, entra em colapso e começa a pensar: será que ainda sou inteligente? Ou tudo era só esforço? Nas relações, quando o cansaço é tão grande, sobra pouco para oferecer aos outros. Isso pode levar ao isolamento, não porque não amamos, mas porque não temos energia para estar presentes. Pense em um pai ou uma mãe que chega do trabalho tão exausto que só quer se trancar no quarto, mesmo ouvindo os filhos chamando para brincar. Ou em uma amiga que começa a evitar encontros porque teme não ter nada de legal ou de bom para dizer. Com o tempo, os vínculos podem se enfraquecer, e isso alimenta ainda mais a sensação de desconexão. Quando pensamos no sentido da vida, o burnout pode desmontar a narrativa que sustentava nosso dia a dia. Um médico, por exemplo, pode ter passado anos acreditando que sua missão era salvar vidas, mas ao chegar ao esgotamento, começa a se perguntar se consegue ou quer continuar. Uma artista que sempre encontrou sentido na criação pode entrar em crise quando a exaustão tira toda a energia criativa. Esses exemplos mostram que o burnout vai além de um problema de saúde. Ele é uma ruptura, como se um pedaço do mapa que guiava as nossas vidas fosse arrancado. E, por mais doloroso que seja, essa ruptura também abre um espaço para perguntas que raramente fazemos quando estamos no piloto automático. Por exemplo, eu realmente quero continuar vivendo assim? O que de fato é importante para mim agora? O burnout, por si só, não obriga ninguém a mudar, mas ele pode ser uma oportunidade para olhar a vida por outro ângulo. A decisão de usar essa experiência como ponto de virada ou não continua sendo nossa. Hoje em dia, se você digitar como lidar com burnout, você vai encontrar listas de técnicas, checklists, vídeos de 2 minutos prometendo soluções. E, embora algumas dessas estratégias possam, de fato, ajudar a aliviar sintomas, elas não tocam no que o burnout realmente expõe, que é a forma como estamos vivendo e nos relacionando com nós mesmos. Então, não se trata apenas de dormir mais horas ou marcar uma massagem, embora cuidar do corpo seja importante. A questão é: que vida é essa que me levou a precisar de soluções para continuar no mesmo ritmo que me adoeceu? A psicologia humanista existencial não vê o burnout como um problema a ser consertado para voltar rápido ao ponto onde estávamos. Ela vê como uma possibilidade de pausa para se perguntar: esse ponto onde eu estava ainda faz sentido para mim? E talvez essa seja a pergunta mais incômoda de todas. O burnout por si só não resolve nada, mas pode nos dar a chance de olhar para a vida por um outro ângulo. A escolha do que fazer com esse olhar continua sendo nossa. Então eu deixo aqui não uma técnica, mas uma pergunta. Se o seu corpo pudesse falar livremente, o que ele diria sobre a vida que você está levando agora? No próximo episódio, vamos falar sobre um tema que dialoga diretamente com o que vimos hoje: a solidão do produtivo. Esse modo de viver em que as tarefas se acumulam. Responder e-mails antes mesmo de sair da cama, transformar o fazer em planilha, calcular até o descanso como se fosse desempenho. Enquanto as conexões vão se tornando superficiais, reduzidas a mensagens rápidas, conversas substituídas por áudios de segundos ou amizades mantidas apenas por um emoji apressado. Nesse cenário, os vínculos mais profundos começam a se desgastar. Isto é, casais que só trocam palavras sobre contas a pagar, amigos próximos que nunca encontram tempo para se ver, pais e mães que chegam em casa sem energia para brincar com os filhos, e etc. O que será que tudo isso nos revela sobre a forma como temos vivido em tempos acelerados?
Lembrando que os nossos episódios vão ao ar às segundas-feiras. Muito obrigado por estar aqui novamente e até lá!